episódio de hoje, vamos explorar o bioma da Mata Atlântica e os benefícios obtidos pelos seres humanos a partir dele. Eu sou a repórter Júlia Sassi e essa que me acompanha é a repórter Júlia Beccari. Bom dia, Beccari! Bom dia, Júlia! Bom dia, gente! Ao falarmos da Mata Atlântica, logo me lembro do Parque Estadual do Rio Doce, que está situado no Vale do Aço, na região sudoeste de Minas. O parque se divide entre as cidades de Dionísio e Timóteo e é considerado a primeira unidade de conservação do estado, tendo sido criada oficialmente em 1944. O parque é famoso por apresentar um dos maiores complexos de lagoas do Brasil, o que em 2010 garantiu à reserva o título do Sítio Ranzar, que trata-se de uma convenção internacional que aponta as zonas úmidas de maior importância globalmente. Além disso, o local ele é considerado a maior área da Mata Atlântica preservada no estado de Minas Gerais. O Parque do Rio Doce tem como destaque a preservação de espécies raras e ameaçadas da fauna e flora, que são características deste bioma. Desse modo, que ajuda a conter o impacto causado pela inevitável poluição proveniente das atividades siderúrgicas e metalúrgicas do Vale do Aço. Então a gente tem, que ele vai desempenhar um papel importante de renovação de oxigênio na região, que vai abranger os municípios de Timóteo, Coronel Fabriciano, Ipatinga e Santana do Paraíso, o que consequentemente contribui para o equilíbrio climático. Aqui podemos observar o Lago Dom Elvésio, também chamado de Lagoa do Bispo, que é o mais famoso do Parque Estadual do Rio Doce. O parque apresenta diversas espécies de plantas e animais, o que atrai muito turistas à observação de aves. Na foto em questão, vemos o pica-pau de banda branca. Realmente, Júlia, o parque, gente, ele vai apresentar uma diversidade muito grande, A gente vai perceber que ele é constituído pelo bioma da Mata Atlântica, este que ocupava cerca de 15% do território nacional, mas atualmente só restam 12% de sua floresta. A Mata Atlântica em questão, ela possui uma diversidade da flora e da fauna, abrangendo um conjunto variado de ecossistemas florestais com estruturas e composições florais bastante distintas, refletindo assim as suas peculiaridades climáticas da área em que se encontra. Atualmente, aproximadamente 70% da população do Brasil reside na região da Mata Atlântica, o que se relaciona diretamente com o alto índice de desmatamento dessa floresta. Esse bioma apresenta a maior diversidade de árvores por unidade do mundo. Em seu território encontram-se diversas espécies de árvores que foram muito importantes para a história do nosso país economicamente, como o pau-brasil, que foi explorado no período colonial, as orquídeas, que têm grande valor no mercado interno e externo, dado que o Brasil é um dos maiores exportadores de orquídeas do mundo, e tem também o jambo, que produz frutos altamente valorizados na produção de sucos, doces e extrações de tinturas. Pelo fato de a flora e a fauna da floresta serem muito ricas, ela abriga diversas espécies de animais, muitos dos quais, nos dias atuais, correm risco de extinção, como os micos-leões dourados e os tamanduás bandeiras, e também temos as onças pintadas. A Mata Atlântica, de fato, possui características muito importantes e, por este motivo, é amplamente explorada pelas pessoas que obtêm a partir dela diversos benefícios. Um desses proveitos é o estabelecimento do clima da região, que envolve esse bioma. Para entendermos melhor como se estabelece essa relação, ouviremos a repórter Nicole Paixão. Bom dia, Nicole! Bom dia, Júlia! Muito bem abordado! A Mata Atlântica é extremamente importante, pois estabelece relação com diversos climas. Tal bioma influencia nas características dos climas subtropical de altitude na região sudeste, o subtropical úmido na região sul e principalmente o clima tropical litorâneo úmido, presente na região nordestina. Suas temperaturas médias e umidade do ar são elevadas durante o ano todo e as chuvas são regulares e bem distribuídas. Tem-se que a umidade é o elemento climático que mais interfere na Mata Atlântica, ajudando na formação de chuvas e no crescimento das plantas. Além disso, a floresta é responsável por regular a temperatura, proteger o solo, tornando mais fértil e, juntamente a isso, atenuar desastres climáticos. Para entendermos como esse processo ocorre efetivamente, convidamos um especialista,
o professor Hodson, que leciona a matéria de Geografia no Instituto Montessori. Bom dia, professor! Então, como precisamente a Mata Atlântica é capaz de influenciar no clima e abrandar desastres climáticos? Bom, tudo bem? Eu sou aqui o professor Hodson e a convite da Alice eu vim falar um pouquinho sobre a relação entre a Mata Atlântica e o clima, né? Falar um pouquinho da interação que há entre, né, o bioma e a sua influência, como ele é capaz de interagir, né, com o meio físico, influenciando nas características climáticas, tá? E isso em diferentes escalas de análise, né? Desde a escala regional, passando pela escala local e também na escala topoclimática e microclimática, né? Então, o primeiro ponto que a gente pode destacar é a influência na escala microclimática. Como que a presença da floresta vai influenciar no microclima, tá? Então, a gente vai pensar aí que o dossel formado pela copa das árvores, né, da mata, ele acaba bloqueando a penetração de raios, né, solares, né? Ele reduz, na verdade, a penetração dos raios solares. E uma vez que ele reduz a penetração desses raios, ele vai influenciar a temperatura, né? Esse bloqueio parcial dos raios vai influenciar a temperatura do ambiente ali ao nível do solo, gerando um ambiente um pouco mais fresco na comparação com outros espaços, né, onde você tem a maior incidência da radiação solar. Um outro ponto importante é destacar que quando a vegetação está recebendo a radiação, ela vai passar pelo processo que a gente conhece como evapotranspiração, que é a perda de água para a atmosfera, né, na forma de vapor. Então, essa camada, né, interna da floresta vai ter, né, como características temperaturas mais frescas e umidade mais elevada. Então, o microclima que vai ser gerado ali tende a ser mais fresco e úmido na comparação com outros ambientes onde você não tem a presença da floresta, ok? Inclusive, isso faz com que a vegetação ela se adapte a esses ambientes com a presença de vegetação ombrófila e também vegetação higrófila, né? Que são vegetações acostumadas com ambientes sombreados e ambientes úmidos, ok? Então, isso vai gerar, inclusive, espécies endêmicas que só surgem exatamente nesse tipo de ambiente, tá? Um outro ponto importante é a gente falar, na escala um pouco mais ampla, dessa questão da umidade. Quando a floresta perde umidade para a atmosfera, ela vai contribuir para a formação de nuvens e também para a ocorrência de precipitação nesses espaços, né, nesse ambiente. Então, na escala local, a gente pode ter uma potencialização, por exemplo, da formação das nuvens, da ocorrência de chuvas, pela umidade que está sendo liberada, né, pela vegetação presente aí na floresta ou na Mata Atlântica, ok? Então, isso vai ser um ponto importante. A vegetação ela também vai servir, né, como um ponto de interceptação da água que precipita na forma de chuva. Então, quando nós temos a ocorrência das chuvas, né, a vegetação ela vai interceptar a água que está precipitando e isso reduz o impacto mecânico da gota, né, no solo. Inclusive, existe uma forma de erosão que a gente chama a erosão do efeito de splash, né, que é o próprio gotejamento, que é capaz de remobilizar aí partículas do solo. Então, quando você, numa escala, né, mais ampla, tem muitas gotas caindo ao mesmo tempo, você tem uma retirada de sedimentos do solo. Com a presença da vegetação, existe um amortecimento da queda dessas gotas de chuva, o que reduz o efeito erosivo, a erosão superficial, tá? Além disso, a presença da vegetação também ela favorece o processo de infiltração e de percolação da água no solo. A infiltração é quando a água transpõe, né, esse limite do solo, então quando a água penetra no solo, né, a gente tem o processo de infiltração ocorrendo, e quando ela continua o seu caminho dentro do perfil do solo, a gente chama esse processo de percolação, tá? E isso vai ser favorecido pela ação das raízes, né, que estão aí fixadas no solo. Então, do ponto de vista do ciclo hidrológico, isso vai contribuir para a recarga, né, dos reservatórios hídricos que estão em subsuperfície, né? Então, isso promove recarga de lençóis freáticos, de aquíferos, então isso também é importante, tá? A presença da floresta contribui também para a manutenção dessas etapas, né, do ciclo hidrológico, tá? Um outro ponto importante também que a gente pode citar, e aí a gente volta a falar um pouco dessa liberação de umidade para a atmosfera, é que a floresta, né, numa escala mais regional, amplificando um pouco mais a área de ocorrência, ela vai contribuir com muito vapor de água para a atmosfera, né? Isso é uma característica das florestas tropicais. E com isso a gente vai ter a manutenção de umidade nas massas de ar, né? As massas de ar são grandes porções de ar que se deslocam, né, levando aí características de temperatura, umidade e pressão atmosférica para outros espaços. E no processo de deslocamento da massa, ela faz uma troca de características com o ambiente por onde ela passa. Então, quando ela passa
né, sobre uma área de floresta, ela vai receber a umidade, né, da floresta, e essa umidade ela vai ser deslocada, né, vai ser transportada para outras áreas, o que pode propiciar a ocorrência de chuvas nesses outros espaços, né? Caso nós não tivéssemos a presença da floresta, a gente poderíamos ter, né, uma potencialização das secas em alguns outros locais, ok? E por fim, é importante a gente falar também que as áreas com cobertura vegetal, como é o caso da floresta, elas são menos suscetíveis a processos, né, erosivos em maior escala, como por exemplo deslizamento de terras, né, corrida de massa, que pode causar impactos muito graves, inclusive para a sociedade, né? Além disso, ela também diminui a possibilidade da ocorrência de enchentes em caso de chuvas extremas, né, pelo fato dela conseguir aí propiciar uma melhor absorção da água pelo solo. Então, em síntese, o que a gente pode relacionar, né, é que a floresta ela tem uma influência muito grande nas condições climáticas, né, e ela precisa, sobretudo, ser preservada exatamente por essa capacidade, né, de interação aí com as características do clima, né, que ocorrem em diferentes localidades aí, ok? Muito obrigado, professor, pelo esclarecimento. Outro ponto, dentre os inúmeros em que a Mata Atlântica desempenha um papel importante para a vida humana, trata-se da disponibilização de recursos hídricos. A repórter Júlia Bering irá se aprofundar neste tema. Bom dia, Júlia! Bom dia, Becari! De fato, esse bioma é extremamente relevante para a distribuição de água. Calcula-se que a Mata Atlântica garante o abastecimento de mais de 120 milhões de pessoas e que capitais brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte são completamente abastecidas pelos rios que afloram de remanescentes. É pela relação complementar entre a floresta e a água que compreende-se a importância desse bioma, visto que os remanescentes regulam a vazão dos rios, atenuando enchentes e após as chuvas permitem que a água escoe gradativamente. Também filtram sedimentos retidos na chamada mata ciliar e melhoram a qualidade da água. O armazenamento da água da chuva em mananciais de superfícies ou reservatórios subterrâneos ocorre ainda pela infiltração paulatina no solo, garantida pela folhagem, pelo tronco das árvores e suas raízes. Essa importante função é apresentada em cidades como Bertioga, São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, as quais praticamente toda a água consumida vem das nascentes que brotam na serra. O Parque Estadual da Serra do Mar, maior área legalmente protegida da Mata Atlântica do país, responde pela produção de água potável para boa parte do Vale do Paraíba, além do litoral centro e norte de São Paulo. Além disso, as nascentes, não só da Mata Atlântica, desempenham função significativa para a sociedade. Elas têm importante papel ambiental, além de fornecerem água. De fato, Bering, a Mata Atlântica ela é muito importante para a distribuição de água, especialmente para as regiões ao seu entorno. No entanto, apesar dos diversos benefícios da Mata Atlântica, que já proporciona ao ser humano, ela vai continuar sendo desmatada e explorada de maneira desenfreada. O seu desmatamento é causado principalmente pela agropecuária e pela exploração ilegal de madeira, o que vai tornar esse problema um dos maiores desafios ambientais do Brasil, atingindo diretamente a biodiversidade, o clima e os recursos hídricos do nosso país. Portanto, a proteção e a recuperação da Mata Atlântica exige a união de esforços governamentais e sociais, com o objetivo de realizar uma fiscalização mais rigorosa, além de estimular práticas sustentáveis nesse ambiente. Acredito que depois de tantas informações conseguimos entender melhor a importância da Mata Atlântica, os benefícios que a mesma provém aos seres humanos e como esse bioma possui influência direta no clima e na disponibilidade de recursos hídricos para a população. Então, bom dia a todos e muito obrigada por assistir. Obrigada!